Olá, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Nós faremos agora a segunda aula do texto da Arribas sobre a educação infantil. Então, na primeira aula, nós olhamos as questões relativas à estrutura geral da Espanha, né, do currículo espanhol. E aí havia ali um olhar mais direto olhando a estrutura geral. Agora nós vamos para a escola, diretamente para a escola. Então, de maneira mais direta, fica mais fácil fazer os comparativos e entender o porquê que ela está tratando dessas questões da Espanha e por que esse livro aparece em vários concursos agora aqui no Brasil de educação infantil. Concurso de educação infantil aqui no Brasil. Neste primeiro momento, então, ela vai tratar do PEC, né, do Projeto Educativo de Centro, e do Projeto Curricular da Escola, né, do PCC, do Projeto Curricular da Escola. São termos usados na Espanha. E aos poucos nós vamos convertendo aqui para nós vermos como que aqui no Brasil nós usamos os mesmos termos. Então, o PEC, o Projeto Educativo de Centro, reúne a orientação, os princípios, os valores ideológicos, os valores pedagógicos que informam a ação educativa de cada escola. Ela é um referencial para a atuação coordenada de todos os membros da comunidade educativa, uma vez que define a personalidade de cada escola. Para a elaboração do PEC, deve-se levar em conta duas premissas indispensáveis: a análise da realidade na qual a escola se inscreve e a participação de todos os atores da comunidade educativa. Fácil aqui definir, né? Que o PEC nada mais é do que o nosso PPP, Projeto Político Pedagógico, a mesma estrutura do projeto político pedagógico. Então ele define a identidade de cada escola, né? E aqui no Brasil todas as escolas têm o seu projeto, ou deveriam ter, né? Ou tem, mas está escondido. Ou tem e ninguém viu, mas todas têm. Todas têm o seu PPP. O PPP estrutura este contexto, né? Estrutura a escola dentro do contexto social, a escola dentro do contexto cultural, a escola dentro do contexto econômico, a escola e a realidade que a circunda. Então ele é fundamental porque é uma elaboração. A sua elaboração não é uma competência exclusiva da equipe docente da escola, mas de todos os setores da comunidade. É o nosso PPP. Simples, de maneira direta. Eu falaria que num concurso, talvez pensando no texto da Arribas, esses termos do PEC e do PCC podem aparecer em questões mais diretas. É lógico que talvez não façam cruzamentos com o que significa o currículo aqui no Brasil, como por exemplo o PPP, mas para você entender que o PEC é o PPP, a estrutura do PPP é a mesma aqui no Brasil. Então o PEC é o projeto da escola, compartilhado por todos, compromete todos. E ele é definido na Espanha em 3 aspectos básicos. Aqui no Brasil não é diferente. Então é lógico que cada escola pode estruturar o seu PPP de maneiras diferentes, mas ele sempre passa por aí. Qual é a identidade pedagógica da escola? Que tipo de pessoas estamos formando? Definidos os tipos de pessoas que estamos formando nessa escola, quais são os objetivos que nós trabalhamos de maneira direta para formar aquele indivíduo? E para isso, qual é a estrutura de organização de escola que nós temos? Então, o que é o PEC? O que é a escola? O que se pretende alcançar e como a escola se estrutura? Então, temos aqui a definição do PEC, né? A partir, aqui na sequência aqui embaixo, a partir da definição do PEC, a equipe de professores elaborará o projeto curricular de centro. É o PCC, né? Aqui no Brasil o PCC é outra coisa. Mas o PCC, para nós na escola, é o planejamento, né? É o planejamento de cada professor. Você elabora o PEC como um grande guarda-chuva da escola, e embaixo desse guarda-chuva
pequenos guarda-chuvas que definem as ações de cada professor, de cada sala de aula, de cada conjunto de salas de aula, por um determinado período ou por períodos que a escola combina dentro da escola. E aqui está definindo assim os dois, né? O PEC é o documento político. Está aí a resposta. É o nosso PPP. O PCC é o documento técnico, que quem faz é o técnico, nós, professores, profissionais da educação. Então é o nosso planejamento. De maneira mais direta, é o nosso planejamento. Então, são duas as referências que condicionam a formulação e agora deste documento técnico, né, do PCC. O Plano Curricular Base, cujo caráter aberto deve tornar possível a sua concretização em situações escolares diversas. Se cada escola é uma escola, cada PEC será um. E dentro de cada escola, o professor de cada um dos campos, se for o caso, ou o professor daquele determinado momento, vamos pensar na educação infantil, um berçário numa escola não é igual ao berçário numa outra escola. Os sujeitos, bebês que estão naquele berçário de uma escola são uns. De outra escola, os sujeitos, bebês, são outros. Com outras necessidades, com outros quereres, com outras visões. E é isso que o professor traz para o seu PCC. Portanto, fiz esse destaque mais rígido aqui, né? O PCC deve ser a materialização desses anteriores, né? Quais são os outros dois anteriores? Aqui no Brasil, para ficar mais claro para nós aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular como um guarda-chuva do país. Documento prescritivo, como diz esse livro. Qual é o outro? Né? 2. Qual é o segundo? Fala aqui outros dois. Qual é o segundo? O segundo é o PEC, aqui no Brasil, o Projeto Político-Pedagógico da Escola. Então, o projeto curricular de centro, ou seja, o planejamento dos professores em cada escola, ele materializa esses dois que estão acima, né, numa primeira proposta concreta. Mas ao chegar na sala de aula, ele vai conseguir, o professor, colocar com precisão o que? As programações, as questões, o cotidiano, o olhar em relação à criança, que está dizendo que vai ser apresentadas essas questões e os cuidados mais adiante no texto. Então o PCC precisa considerar no mínimo esses aspectos: a contextualização dos objetivos gerais de cada etapa, de cada ciclo, de cada área. Então, levando em conta a composição da escola, levando em conta o PEC e o documento superior, que aqui no Brasil é a Base Nacional Comum Curricular. A escolha de conteúdos conforme os blocos e a apresentação que esses recebem. Se ele é mais geral, globalizado, se ele é mais interdisciplinar, se ele é mais diretivo em relação a uma ação, qual é o plano sequencial didático que eu estou apresentando em sala de aula, que já aparece na sequência, a sequência, a distribuição dos conteúdos nas etapas e ciclos, né? Lembrando que nós temos 2 momentos na educação infantil, mais gerais, mas na creche nós temos ainda 2 momentos divididos lá dentro da creche sem dividir, né? É um dividir sem dividir, mas são 2 momentos diferentes, né? Bebês e depois crianças bem pequenas, por exemplo, né? Que depois lá na educação, na pré-escola, educação infantil pré-escola, será criança pequena. A opção consensual das estratégias e linhas metodológicas a seguir, como reflexão compartilhada e coerente com respeito aos critérios individuais dos professores. O professor colocando aqui os seus saberes e a forma que ele define que aqueles saberes devem ser trabalhados a partir de uma programação própria. Por isso o PCC espanhol, o planejamento brasileiro, ele é pensado de maneira técnica pelo professor. E ainda assim, de maneira técnica pelo professor,
onde ele precisa considerar os saberes de cada criança e do conjunto de crianças às quais ele se dirige. E é lógico que isso vai mexer no processo avaliativo, e aqui traz assim como exemplo o tratamento adequado aos alunos que têm necessidades educativas especiais, aos diferentes ritmos de aprendizagem. Vamos vendo os termos usados pelos piagetianos para propor o campo piagetiano, a proposta e a seleção dos recursos, os materiais usados na escola, os multimeios usados na escola e como ele se utiliza desses multimeios de forma criativa. Então mesmo a avaliação muda, todo o processo não é estanque, não é igual, é de cada escola, com cada característica, em cada momento, e observa cada um desses momentos. Então aqui tenta dizer assim, quais são então, para chegar lá nesta base, sala de aula, o que o professor tem que observar, né, para criar essas programações curriculares. Espanha, aqui no Brasil mais diretamente ele pensaria assim, sequência didática. Ela está falando assim, então convém recordar alguns desses princípios, a previsão, a operacionalidade, a flexibilidade, a objetividade e realismo. Propõe 5 campos para o professor observar para criar este currículo, para pensar este currículo a partir do olhar do professor. A previsão. E aí, assim, o próprio texto vai dizer assim, esses 2 momentos eles são mais, um pouco assim, teóricos, um pouco mais no campo, no campo mais conceitual. Este é o termo mais correto. No campo conceitual. Então, programar equivale a prever o que vai acontecer, enunciar o que se deseja. Ninguém trabalha sem ter um norte, sem ter um rumo, sem ter um caminho, sem ter um trajeto a percorrer. O professor sabe desse trajeto, as crianças não. O professor sabe, ele trabalha com previsibilidade. Até a gente poderia falar assim, este aqui é o processo, digamos assim, antes, né? Antes. Que a gente vai pensar, se a gente for pensar de maneira mais simples, é pensar assim, tem um antes, um durante e um depois. Antes, previsão. Então, previsibilidade, o que vai acontecer mais tarde, o que será posto em prática. Não exclui uma reflexão simultânea, mesmo posterior a este mesmo processo. Porque lá na frente eu vou pensar e repensar este processo, refletir sobre o que estou fazendo. Programar é a única forma de evitar a improvisação. Não é improviso, é pensado, é estruturado, é encaminhado. O professor, é lógico que em alguns momentos ele surge uma coisa e ele trabalha a partir daquilo, mas ele está pensando desde antes de maneira previsível. E como isso se dará, né? O professor também se programa para operacionalizar. Ou seja, tanto do mesmo modo, né, do mesmo modo que o PEC e o PCC não devem ser assumidos como documentos puramente administrativos. Então, como é que isso se opera? Como é que isso se cumpre? Não é um documento que é estanque, fechado, mas ele se opera de uma determinada forma. Ele se dá de um determinado jeito, se dá num determinado caminho. Então, ele é um instrumento que deve ser consultado e eventualmente modificado. Ele é documento, planejamento. É um documento estruturado para o professor consultar o tempo todo e eventualmente modificar se necessário, se os saberes estão em constante mudança, ele precisa mudar o processo. E aí esses 3 aqui eu falaria assim, esses 3 significam a hora da ação, o próprio livro vai indicar isso, esta é a hora da ação, essa é a hora do fazer. Este é o meio, momento meio, que está no meio do processo, né? O começo, aqueles 2, esses 3 estão no meio do caminho, é a hora de realizar. Então, para me programar, eu preciso desenvolver uma flexibilidade. Programar não implica ter de realizar de modo estrito, é flexível. Diversos fatores, diversas circunstâncias podem modificar no processo de aplicação do meu planejamento. Então, surgem dificuldades não previstas, a gente está trabalhando com previsibilidade, mas surgem coisas no caminho. Se surgem coisas no caminho, como é que nós trabalhamos tentando modificar essas coisas? Esta é a questão que está sendo tratada aqui, né? O professor tem flexibilidade
para fazer as mudanças necessárias, e ele é flexível com algo que ele mesmo estruturou neste documento, que é chamado aqui de documento técnico, porque é elaborado por alguém que conhece educação. Flexibilidade. Ele trabalha e vai observar, tem que observar as questões de objetividade. A programação, ok, é um instrumento de trabalho, deve ser utilizado por qualquer profissional. Sua formulação tem que se inscrever em uma margem mínima de clareza e ser objetivo. Quais são os objetivos que quero? Quais são as metas que desejo? Como é que eu estou alcançando essas metas num processo? E como é que esses processos se apresentam? A objetividade permitirá os destaques nas aulas, sejam em circunstâncias especiais, sejam no cotidiano. E por fim, cálculo o trabalho na realidade. Cálculo o trabalho na realidade. Então, eu tenho que desenvolver o trabalho, ele está falando assim, né? Não é abstrato, é um trabalho contextualizado. É um trabalho que se dá realizando aquilo que foi projetado, mas eu estou olhando a realidade desses alunos, a realidade onde eles estão inseridos, a realidade onde essas famílias estão inseridas. Não levar em conta a realidade na qual é destinado, anula na prática o projeto. Então, eu trabalho olhando o tempo todo a realidade, ensino olhando o tempo todo a realidade. Aqui no Brasil, as próprias leis indicam prática social. Como falam assim, realismo, né? Prática social. Prática social. Se eu vou no campo, se fosse no campo vigotskiano, falaria inclusive dessa palavra, realidade, né? Através das EDPs. Eu posso trabalhar campos devo trabalhar campos a partir da realidade, e é a partir da realidade, para trabalhar esses vários contextos. Esses contextos, enfim, eles se modificam conforme a realidade local se modifica. Está falando assim, ó, nenhum dos contextos, desses contextos, ele não é para todos os lugares, não é universal. E é possível dizer até mais, uma cidade grande como São Paulo, se você está num ponto extremo, como no extremo sul, Capão Redondo, e é periferia, é diferente do extremo, de um outro extremo. Extremo leste, Itaquera, é uma outra periferia, com outras realidades, com outras querências. Vamos um pouco mais. Capão Redondo também ele não é linear, não há linearidade. Não sendo linear, mesmo no Capão Redondo, realidades diferentes eu vou encontrar em lugares diferentes do mesmo distrito, do mesmo bairro, do mesmo território. A partir então de tudo desses olhares, de olhar esses 5 pontos para criar o projeto curricular de centro, ou seja, o planejamento dos professores, eu vou incidindo constantemente, mexendo neles quando necessário. Nós acabamos de ver que isso também é necessário. Eles vão elaborar as programações para cada ciclo, para cada grupo de alunos em particular, para cada ciclo, para cada momento. Se eu estou com bebês, uma coisa, se eu estou com crianças bem pequenas, outra, se eu estou com crianças pequenas, outra. E para cada grupo de alunos em particular, para cada sala. Às vezes dentro da sala, essas questões, essas diferenças aparecem. Às vezes dentro da mesma sala eu tenho que olhar isso, essas individualidades. Porque eu olho o individual e o conjunto, eu olho o único e o todo. Você vê? Movimento o tempo todo, o individual e o todo. O individual e grupos menores, grupos maiores, sala inteira, o tempo todo, né? Se cada criança tem um ritmo, se cada ser humano tem um ritmo de aprendizagem, eu tenho que olhar todas essas nuances, ok? Então, considerando a sequência e a distribuição dos conteúdos estabelecidos no PCC, esses deveriam ser redistribuídos internamente. Desta vez ao longo do ciclo correspondente, sequências didáticas, que eu mesmo vou estruturando e dividindo e vendo como individualmente o grupo está avançando, individualmente o grupo está avançando. Na fase seguinte, agrupam-se os conteúdos de diferentes áreas e blocos em torno das unidades didáticas.
que nesta etapa servem para favorecer o aspecto globalizador, ou seja, como esses conhecimentos que estou tratando aqui se relacionam com a sociedade como um todo, com o mundo lá fora. A escola é este meio que se confunde, se relaciona com o mundo e se espera-se isso dela. Como ele pode se concretizar em centros de interesses, que dentro da sala eu posso ter um conjunto de crianças que têm um interesse num determinado assunto e trabalhar este assunto com este pequeno grupo. Outro grupo com outro tipo de assunto e trabalhar um outro tipo de centro de interesse com este outro grupo. Eu não trabalho de maneira estanque, eu vou trabalhando conforme esses saberes vão se aglutinando e se intercombinando dentro da sala de aula. Então, posso ter centros de interesse, eu posso ter projetos maiores ou menores. Então, levando em conta as peculiaridades de cada momento. Aqui fala de trimestre porque está observando a Espanha. Aqui no Brasil, na educação infantil, não há uma divisão estanque de tempo. Aliás, é uma discussão importante no Brasil a questão temporal. Então não há uma divisão estanque. Na Espanha há uma divisão mais estanque, olhando o termo geral, que pode ser modificado na escola, mas olhando assim, de tempos em tempos. Aqui a gente tem que marcar este tempo dentro da escola. Qual tempo de cada escola é mais viável, né? Aqui no Brasil. Então, dentro de cada unidade didática, programaremos com suficiente exatidão alguns aspectos. O diagnóstico do contexto, da contextualidade da escola e da contextualidade dos alunos. As sessões de aula correspondentes a esses contextos. Eu não ensino sem contexto, só ensino de maneira contextual. O que vai levar a aprendizagens, a busca por aprendizagens significativas. Os conteúdos detalhados das diferentes áreas. Os objetivos didáticos passíveis de avaliação que os alunos devem alcançar. Então, olha, eu trabalho conteúdos e avalio esses conteúdos conforme eu vejo que é necessário saber se as crianças avançaram naqueles determinados conteúdos, naqueles determinados objetivos. As estratégias didáticas, eu estou observando as estratégias didáticas, trabalho de diversas formas, de diversos jeitos, com diversos contextos, com várias possibilidades. Não faço sempre da mesma forma e do mesmo jeito, porque pode ser que alguns entendam e outros não entendam. Então eu trabalho de maneira diferente vários contextos. Eu quero até tentar dizer de maneira mais simples assim. Eu não conto história só de um único jeito, eu tenho que contar história de jeitos muito diferentes para captar a atenção de diferentes crianças que estão em momentos diferentes e em ritmos diferentes de aprendizagens. Enfim, as estratégias didáticas e a organização do trabalho, estou observando isso. Eu estou observando os materiais e os recursos necessários e possíveis, né, seja para exigir, seja a partir do possível, a partir do que tenho. As atividades e experiências que os alunos realizarão, assim como a sua distribuição no tempo. Então, as atividades e as experiências que estou propondo, e as experiências que quero levá-los a desenvolver, ampliando seus campos de experiência, e eu quero distribuir isso gradualmente no tempo, usando o tempo de maneira necessária, e não o tempo de maneira marcada no relógio. As atividades e os critérios de avaliação que seguirão. Então, você vê, a avaliação vai aparecendo em vários momentos. Avalio o tempo todo, observo o tempo todo, registro o tempo todo. As atividades complementares e de recuperação para alunos que não alcançarem objetivos propostos. Então, aqui eu falaria assim, a palavra recuperação, eu não sei se é adequada aqui no Brasil, pensando em educação infantil, vírgula, mas se eu estou olhando o desenvolvimento de alunos, eu estou vendo que tem meninos ou meninas que não estão conseguindo se desenvolver. Como é que eu, em determinadas áreas, determinados campos, como é que eu mudo a didática, os objetivos, os conteúdos, a estratégia, a forma para tentar atingir esses alunos que estão ficando para trás? De certa maneira é dizer assim, né? Nenhum a menos, ninguém pode ir ficando
para trás. Eu tenho que estar atento ao desenvolvimento individual e grupal de todos. Agora, a autora, né, ela vai tratar, a Ribas vai tratar das questões assim. Olha, eu tenho coisas fundamentais dentro da escola e como é que eu olho essas coisas fundamentais dentro da escola e como é que eu percebo essas pessoas fundamentais dentro da escola? Um grupo fundamental, a equipe de educadores. Então é preciso levar em conta que o professor de uma escola infantil não apenas permanece grande parte do tempo com seus alunos, ele é também responsável por organizar as atividades e o espaço. Ele é responsável por motivá-los. Ele é responsável, sobretudo, por criar e oferecer situações educativas que façam com que cada uma das crianças se desenvolva com a amplitude máxima possível. Então, professor é fundamental. O educador é um influenciador durante os primeiros anos. Ele forma a personalidade humana daqueles indivíduos. Então, ele é fundamental. Olha aqui, o educador é um modelo significativo. Por isso que ele faz junto e faz as experiências as mais variadas possíveis, exatamente para ser este modelo significativo, para trabalhar de maneira significativa. Só ele? Não, nós temos equipes de educadores com várias funções. E aqui vai dizer assim, em uma escola de educação infantil, são educadores todos e cada uma das pessoas que tem alguma responsabilidade na escola. Então, seja a tutela de uma turma, então os próprios, pensando aqui, os ATS, os agentes, os inspetores, quem cuida das crianças e as tutela, quem ajuda no processo de alimentação, o pessoal da limpeza, os gestores, olha, a portaria, todos têm de dar exemplos educativos coerentes com o ambiente escolar. Todos. O trabalho dessa equipe educativa não é a superposição de tarefas, nem a soma do trabalho dos seus membros. Se cada um fizer a sua parte dar certo. Ela supõe que se assuma a responsabilidade coletiva. Todos têm que conhecer aqui no Brasil o PPP da escola. Na Espanha seria o PEC da escola. O grande projeto que é da escola, porque não só as crianças, todos estão sendo formados no mesmo campo. E passa pela realização de todos, passa pelo exemplo de que todos são educadores. Todos que estão dentro da escola, sem exceção. Estes são fundamentais, mas todos também são. Todos devem se envolver no processo educativo. E aí, olha, como função, então, desta equipe de educadores, ela está propondo, entre outras, algumas questões, todos participarem da formulação do PEC, né, do PPP da escola. Essa equipe lá dentro da escola, porque nós vimos que é um documento técnico, participar do planejamento, que é o projeto curricular de centro educativo. Estabelecer os critérios de avaliação conjuntamente a serem utilizados e mesmo a sequência do que vai acontecer. Definir juntos, todos os educadores da escola, as orientações metodológicas gerais que serão seguidas em cada uma das concretizações. Eu, às vezes falo até de maneira direta assim, não adianta você discutir de um determinado jeito participativo na sala de aula e depois, um exemplo poderia ser assim, lá na hora da merenda, as crianças serem obrigadas a fazerem a mesma coisa. Então, se a gente está discutindo um processo de participação democrática, incluindo as crianças, como é que neste outro momento, em onde não estão os professores, sei lá, na hora, um momento assim, pode ser assim, na hora do recreio, por exemplo, como é que também quem está lá, os educadores que estão lá, sejam eles inspetores, cuidadores, auxiliares técnicos, que estejam neste momento, eles têm que trabalhar numa mesma perspectiva.
estabelecer os materiais e os recursos didáticos necessários para dar coerência à proposição geral da escola. Todos podem convocar os pais de alunos a fim de dar-lhes informações necessárias. Por quê? Porque todos conhecem o que está acontecendo na escola. Todos estabelecem critérios de convivência entre todas as pessoas da escola, inclusive as crianças, e de cada uma das pessoas que estão na escola. Que às vezes a gente vai falar assim com as crianças, todos têm o direito de opinar, vamos ouvir, e depois, entre adultos, um não ouve o outro, um berra com o outro, então há que se ter coerência. Estamos falando de um processo que é vital. Se vital, o nome já diz, né? De vida. Então, a vida não pode ser a minha ação na sala de aula é uma e a minha ação fora da sala de aula é outra. Elas têm que ter correspondência. Concretizar um plano de trabalho que permita respeitar os indivíduos, respeitar a diversidade na escola. Aqui fala assim, na mesma sala de aula, na mesma escola. Respeitar o que é individual, respeitar o que é diverso. E fixar, para além do discurso, né? Porque hoje isso no discurso hoje é mais fácil, né? É fazer. E fixar as linhas que orientam e orientarão o tratamento das crianças que são, enfim, crianças com deficiência. Então, tratamento das crianças com deficiência, o mesmo em sala de aula, o mesmo num espaço como o pátio, o mesmo num espaço... As orientações para todos, respeitando o termo anterior, a diversidade, que a diversidade é uma riqueza. A diversidade é uma riqueza. Então, as atitudes, por quê? Qual é a busca? Competência. Olha lá. Então, a busca é mudança de atitude. De todos, adultos e crianças. As atitudes requeridas de todo o pessoal educador devem responder ao modelo educativo escolhido. A escola escolheu. Portanto, as atitudes devem ser coerentes com aquilo que nós desenvolvemos, seja lá qual tarefa educativa for. Seja o professor em sala de aula, seja o inspetor, seja a merendeira, seja o porteiro, seja o segurança, seja quem for. Então, aí aqui está falando assim, vamos enunciar as atividades que nos parecem imprescindíveis, que ela tem que queira trabalhar essa educação total, essa educação integral. Então, é uma proposição democrática, participação de todos, atitude de respeito e confiança, atitude de estima e de afeto, que favoreça um clima de quero estar, de pertencimento, de quero fazer parte disso, de quero estar nesse espaço todos os dias. Isso então mexe nas atitudes do educador, em atitudes de investigação, de pensar e repensar o que está fazendo e de aperfeiçoamento permanente e constante, reflexão sobre a própria prática de todos, atitude aberta a todas as inovações que melhorem as aprendizagens dos alunos. Então não é um fazer fechado, é um fazer de possibilidades aberto, atitude de respeito ao próprio trabalho, de respeito às diferenças do trabalho dos colegas, que às vezes tem diferença, mas ajuda a concretizar o trabalho na mesma linha, e as diferenças são importantes, não é linear, não é homogêneo, é heterogêneo, é de curvas, né? Vai respondendo a um conjunto de curvas ao longo do processo, do desenvolvimento de uma atitude positiva, de uma atitude ativa, de uma atitude que leve ao progresso em relação a tudo que diga respeito à atividade cotidiana. Então não é uma atitude de breque, nem de parar, nem de não faço, nem de não fazer. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então, e uma série de outras atitudes que cada equipe de educadores deverá concretizar para que a escola atenda ao projeto educativo pensado, se foi pensado por todos. Proposição democrática. Para ir fechando então, a autora vai falar assim, é evidente que o pessoal da equipe de educadores deve aperfeiçoar-se constantemente. É necessário estudar. Eu brinco, mas é sério. Estudar todos os dias, meia hora por dia. Dou até a receita.
Talvez meia hora não seja o ponto, mas se você fizer meia hora, a gente não gosta de falar de temporalidades marcadas, mas meia hora ajuda, e muito, porque você se tornará outro tipo de educador. O educador deve aperfeiçoar-se constantemente, já que a sua influência sobre os alunos é gigantesca, dada a plasticidade dos meninos e das meninas na educação infantil. Então, plasticidade, aprendo e vou alargando meu campo de conhecimento, se as experiências me levam a ter novos conhecimentos, se as experiências me trazem o mundo, se as experiências me trazem novas formas de conhecer este mundo. Enfim, a formação permanente da equipe de educadores deverá realizar-se em nível coletivo e em nível individual. Movimento. A motivação para a melhoria do trabalho de cada um dos membros da equipe deve levá-los à elaboração de um plano pessoal de aperfeiçoamento, assumido por toda a equipe, coletivo, grupo, individual. E a pessoa toma consciência da necessidade de correr atrás. É necessário também traçar um plano coletivo, escola, a fim de assegurar os temas para discussão, formação, temas para ampliação de conhecimentos. Então, isso se pode conseguir programando reuniões coletivas, por níveis, por ciclos, por aspectos, por áreas, por temáticas, por determinados conhecimentos que quero trabalhar, com determinados aspectos ou projetos. As possibilidades são inúmeras, infinitas. Então fiz um grande destaque aqui dizendo assim, a formação, ela dizendo, né, a Ribas dizendo, a formação do educador deve ser entendida como um processo dinâmico, processo contínuo para a vida toda. A Ribas dizendo, a formação do educador é processo dinâmico, contínuo e permanente. Então, e onde ele olha? Ele tem como base o conhecimento cada vez melhor da criança. Ele tem como base um conhecimento cada vez melhor de psicopedagogia. Ele tem um conhecimento cada vez melhor de compreender as técnicas e destrezas que lhe permitirão uma boa e correta atuação educativa. Ele precisa ampliar conhecimentos metodológicos que mudam a todo tempo. E estar no campo piagetiano não é estar parado, é estar em movimento. Para ele trabalhar, enfim, essas aprendizagens, aqui ela coloca assim, né? Conduzir satisfatoriamente as aprendizagens dos pequenos, entendendo que conduzir é conduzir junto, somos todos juntos e as crianças também. Conhecimento dos pequenos, conhecimentos da sociedade, para melhor adequar a realidade da escola ao contexto onde essa escola está inserida, ao contexto sociocultural onde essa escola está inserida. Este é o texto da Ribas. Então, acho que deu para compreender as grandes nuances que ela traz. Ela está trazendo um trabalho onde observamos, então, o contexto espanhol, e ela é espanhola, né? Para nós observarmos quais são as questões que o Brasil traz e estará trabalhando. Então, quando ela vai trazendo os termos que estão aqui no livro, e estão pensados nesses concursos, exatamente para nós pensarmos como é que outros lugares também têm pensado desse jeito, e como é que esses lugares têm avançado, e como é que nós podemos avançar. Talvez nessa etapa final, que ela está dizendo, olha, todos são educadores, e mesmo esses educadores não podem parar de se desenvolver, ela está dizendo a mesma coisa que nós dizemos das crianças. As crianças aprendem, não param de aprender, aprendem em todos os contextos. E a escola não pode parar de desenvolver esses contextos. Observe essas questões. Observe essas questões no seu trabalho. Entenda que a escola, então, deve trabalhar a partir... Ela olha este contexto mais geral, por exemplo, aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, como um grande guarda-chuva do país. Isso não é estanque, isso não é travado, isso não é camisa de força, isso não é exatamente fechado de maneira obrigatória, ele é para ser ampliado. Se é para ser ampliado, como é que ela chamava aqui de
projeto PEC, né? Como é que o PEC, como é que o PPP da escola se encaixa dentro desta base, mas o PPP da escola, já com a participação de todos, inclusive das crianças e dos bebês, ele já é modificado, ele já tem as características daquela escola. E aí quando este se estrutura, e eu conheço, e eu participo, e todos participaram da construção deste PPP, como é que aí sim eu posso elaborar o meu planejamento dentro deste PPP, que aqui ela chamava de PCC. Como é que o meu planejamento PCC pode se estruturar para garantir que esses instrumentos maiores anteriores sejam executados na sala de aula, sem perder o contexto, sem perder a significância, sem perder os saberes de cada um dos alunos. É isso. Eu espero que a aula tenha sido satisfatória para ti. Eu espero que você aprenda, estude todos os dias, estude um pouco. E sigamos, então, estruturando as nossas aulas e compreendendo melhor esses autores. Obrigado, eu agradeço. Bons estudos.